Fala pessoal, belezinha com vocês? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre importação de dados, beleza? No caso de arquivo de textos, tá ok? Vai ser bem breve, muito básico a aula de hoje, mas vai permitir com que vocês possam facilitar a vida de vocês. Por exemplo, vamos considerar essa questão, né, que é a questão 2 da lista de 2014 de CAPQ do professor Fabrício, se eu não me engano. E ela diz algumas coisas, mas a única coisa que eu quero fazer é obter esse gráfico. E para obter esse gráfico, eu vou ter que estudar um monte de dados. Vamos dar uma olhadinha. Aí, galerinha, eu vou querer, né, plotar os gráficos a partir desses dados. Aqui eu tenho o tempo, né, da reação, então aqui é o instante 0 horas, 0,15 horas, 0,3 horas, 0,45 horas e assim por diante. Aqui é a concentração inicial do componente A na temperatura de 60 graus Celsius, a concentração inicial do componente A na temperatura de 70 graus Celsius, a concentração inicial do componente A na temperatura de 80 e a concentração do componente A na temperatura de 90. E a gente quer verificar qual é o efeito da temperatura, né, na velocidade com que uma reação acontece. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos esses números e passar para um arquivo de texto, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou copiar. Eu vou copiar todos esses dados aqui. Vamos descer aqui, vamos descer, pronto. Tá, parou bem aqui. Vocês dão um Ctrl C, dão um Ctrl C. Aí, pessoal, vocês procurem o bloco de notas, vão no bloco de notas e deem um Ctrl V e salvem o arquivo de vocês. Salvar como, né? Então vou colocar download e vou botar cinética. Vou dar aqui um OK, tá salvo, beleza? Então agora vamos pro replete. Aí, pessoal, no replete, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar upload file, vocês serão direcionados para download, né? E vão abrir o arquivo de texto. Ele vai estar bem aqui, beleza? Como é que vocês fazem para abrir o arquivo de texto? Vocês coloquem, sei lá, chamem arquivo e coloquem open cinética.txt. Aí vocês colocam print arquivo.read e deem para rodar aqui, né? Beleza. Então vocês podem perceber que o arquivo de vocês foi impresso, né, aqui no Replit. Porém, o que eu quero fazer é plotar os gráficos, né? Então, eu não quero ver muito essa parte, eu quero mais trabalhar com a NumPy. Então, vou importar a biblioteca NumPy como NP, né? E como eu vou plotar o gráfico, eu vou da biblioteca matplotlib, eu vou importar a NumPy, eu vou importar, né, a pyplot como PLT. Beleza? Aí eu vou dizer que eu vou ter A, que vai ser np.gen from, eu vou colocar cinética.txt delimiter e vou dizer o que? E vou dizer o que vai delimitar os meus dados no meu arquivo de texto para gerar um array, né? Vai ser um espaço. Aí, claro, né? Eu vou imprimir A. O que eu acabei de fazer? Vocês vão entender agora. Tá, algo aconteceu que não tá certo. Beleza, deixa eu conferir aqui. Gen from. Aqui eu tenho que colocar txt, que é um arquivo txt, né? Então, eu vou criar um array com os meus dados. Até agora não deu. Aqui é delimiter. Beleza, agora vai. É complicado. Beleza.
Tá de sacanagem. Delimiter... Ah, mas é isso mesmo. É delimiter, né? Nossa, eu escrevi tudo errado, incrível. Beleza, agora vai. Tá bom, deu certo, né? Vou até pedir para imprimir o shape de A. Tem que colocar um NP, né? Ou não lembro. Enfim. Eu quero descobrir o shape. Tá, então shape de A. Então, na verdade, é A.shape, né? Então, é uma matriz que ela tem 35 linhas e 5 colunas, né? Então, aqui eu tenho... Em cada coluna tem 35 dados, beleza? Então, eu tenho 35 vezes 5 dados totais, né? Aí, o que eu quero é fazer o seguinte. Eu quero fazer um gráfico onde isso daqui é o eixo X, né? Essa primeira coluna é o eixo X e essa primeira coluna é o eixo Y. Depois eu quero fazer um gráfico em que essa primeira coluna, que é a hora, que são as horas, né? Que é o tempo, é o eixo X e essa coluna é o eixo Y. Essa coluna é o eixo X e essa coluna é o eixo Y. Essa coluna é o eixo X e essa coluna é o eixo Y. Para fazer isso, eu vou colocar o seguinte. Eu vou dizer então que eu vou ter C1, né? Que serão as concentrações na temperatura 1. Então vai ser a minha matriz A, porém eu quero obter somente a primeira coluna, né? No caso, a primeira coluna é essa, né? Porque aqui é a posição 0. Essa primeira coluna é a posição 0 e essa segunda coluna é a posição 1. Então aqui é a posição 0 e a posição 1, beleza? Aí eu vou dizer que C2 vai ser A 2, vou dizer que C3 vai ser A 3 e vou dizer que C4 vai ser A 4. Então, se eu pedir para imprimir, eu vou estar imprimindo. Aqui, essa é a C1, né? Essa coluna. Essa é a C2. Essa é a coluna que tem os dados da C3 e essa é a coluna C4. Aí, né, eu vou dizer também que eu vou ter o T, que vai ser a primeira coluna mesmo, a 0, né? Beleza. Aí eu vou colocar plt.plot tc1, né? Onde o t vai ser o eixo x e c1 vai ser o eixo y. Eu vou colocar plt.plot, aí vai ser tc2, plt.plot tc3, plt.plot tc4. Beleza? Então eu vou imprimir esses gráficos. Aí eu posso até ver como é que tá, né? Por enquanto. Tem que colocar plt.show. Vou até ver como é que tá. Nossa, tá certinho, né? Como tava lá na lista de exercícios. Ainda vou compará-los. Mas eu quero botar a legenda. Aí eu vou colocar plt.xlabel. Então aqui vai ser o tempo, né? Em horas. Aí aqui vai ser plt.ylabel. Aí vai ser concentração em mol por litro, né? Beleza. Eu vou colocar plt.legend, que vai ser 60 graus, porque tá na ordem, né? Então aqui é referente às temperaturas de 60 graus, 70 graus, 80 e 90. Então vai ser 60, 70 graus, 80 graus e 90 graus. 60, 70, 60, 70, 80, 90. São 4 gráficos, né? Beleza, então aí plt.show. Vou pedir para rodar de novo. Vamos ver o que vai dar. Aqui é label, né?
Vai dar certo. Ah, pessoal, aqui tem que colocar um colchete, né? E agora? Tananã. Deu certinho. Vou até comparar com o original para vocês terem uma ideia. Aí, pessoal, vocês podem perceber, né, que os gráficos batem, né? Aqui é um gráfico de linhas, aqui é um gráfico de pontos, mas são os mesmos gráficos. E a conclusão é que com o aumento da temperatura, o gráfico ele vai se deslocando para baixo, né? Isto é, em um menor tempo, nós vamos ter uma maior queda de concentração. Entre outras palavras, a reação ocorre mais rápido. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.